Maravilhosa graça do Senhor Jesus. A gente está chegando ao final da série e vocês nem imaginam que talvez das mais de 8, 10 mensagens que eu tinha preparado, eu só usei umas 4, menos da metade. Tanta coisa que o Senhor foi colocando no meu coração, sob a inspiração de outros textos, livros, pregadores, homens de Deus, inclusive como Lutero, que tanto escreveu sobre a graça. Eu espero que vocês tenham assistido ao filme, se não ainda dá tempo, ou vai sair em DVD logo logo, né? Mas eu queria hoje à noite trazer um aspecto que para mim é um desfecho bem interessante para toda essa temática da graça. Nós aprendemos que na religião você obedece porque espera ser aceito por Deus. Você pensa assim, eu obedeço, por isso Deus me aceita. Essa lógica de que eu tenho que fazer coisas para Deus, para ser aceito por Deus, é uma lógica romana, é uma lógica que permeia a maioria das religiões no mundo, e é uma lógica que às vezes nos trai até como crentes em Cristo Jesus, ou seja, nós ainda já convertidos, crendo no Evangelho da Graça, nos vemos vivendo isso e praticando isso, querendo fazer coisas para Deus, para sermos aceitos por Ele. O Evangelho da Graça é diferente. Você diz, eu sou aceito por Jesus, por isso eu obedeço. A religião diz, eu obedeço para ser aceito. O Evangelho da Graça diz, eu sou aceito, por isso eu obedeço. Quando você vai pelos ditames da religião, o que produz no seu coração é um complexo de superioridade, porque vive uma vida até decente, honesta, de obediência, ou então um complexo de inferioridade, ou seja, você tenta e nunca consegue ser o Zé perfeito para agradar Deus. Aí você se sente um lixo, um inútil, uma pessoa inferior. Na graça é diferente. Você tem essa noção de que o que Deus queria de você, Ele fez com que o Filho fizesse na cruz do Calvário, você é aceito incondicionalmente, isso lhe dá mais confiança e até humildade, no sentido de que você não se acha tão bom quanto as pessoas talvez pensem, ou você mesmo. Você tem a clara perspectiva de que é salvo apenas pela graça, não pelos seus méritos. Interessante que na religião, nós criamos dentro do nosso coração diversos ídolos. Ídolos que geram na nossa vida ansiedade, ira, desespero, vazio e frustração. Nós colocamos no nosso coração pessoas, coisas, prazeres, status, dinheiro, fama. E esses ídolos vão nos frustrando ao longo da caminhada na vida. Gera ansiedade. Quando você perde qualquer um desses ídolos, quando você se decepciona com qualquer um deles, o mundo se desmorona. Mas no Evangelho da Graça é diferente. Nada ou ninguém, além de Deus, assume o primeiro lugar no meu coração. E todo o meu senso de segurança vem dele. Todo o meu senso de valor vem dele. Todo o meu senso de significância vem dele. Eu não preciso me entregar a um ser humano a ponto de perder a razão de viver se esse ser humano me frustra, seja marido, mulher, empregado, patrão, filho, pai, não interessa quem. Sabe por quê? Porque Deus é tudo. Jesus é tudo para mim. Meu senso de valor vem dele. Meu senso de significância vem dele. Meu senso de segurança vem dele também. E aí,
nós experimentamos menos ansiedade, menos insegurança, menos depressão, porque Cristo é nossa vida. Nós temos nessa comparação também dois estilos de vida. Um é o estilo de vida religioso, é aquele motivado pelo medo. Ele obedece a Deus porque ele tem medo de ser punido, de receber alguma coisa má em troca. Ele é movido pelo medo, por isso ele obedece. Ou ele é movido pelo orgulho. Ele faz para merecer de Deus alguma coisa e por isso ele se sente orgulhoso, a ponto de ele chegar a uma situação na vida em que há um revés, um tropeço, uma doença, uma coisa qualquer, ele briga com Deus porque ele diz: eu não mereço tal coisa, logo comigo. E nós pensamos assim, você pensa assim, eu penso assim. Na hora do sufoco, a nossa tendência é pensar: por que justo comigo? Eu não mereço isso. E com isso, você é movido pelo orgulho e às vezes pelo medo. Na graça é diferente. Você é movido pela gratidão e pela simples alegria da graça de Deus. Só isso, nada mais. É interessante que na religiosidade, seja ela não evangélica ou evangélica, você se relaciona com as pessoas olhando de cima para baixo. Tem um olhar crítico, legalista, censurador. Mas quando você compreende o evangelho da graça, nós olhamos para as pessoas com abertura, como pessoas que precisam conhecer a graça, mas não são diferentes de nós. Quando você olha para um bandido, você pode dizer: este aí sou eu, sem a graça. Eu não sou diferente dele. Eu não sou diferente da prostituta, do bandido, do ladrão, do corrupto. Eu não sou diferente. Eu não sou diferente desse maluco, não sou diferente desse drogado. Eu não sou em nada diferente. Eu sou ele, sem a graça. Então isso lhe dá uma postura mais humilde ao olhar para as pessoas, quando você compreende o evangelho da graça. Interessante que na religiosidade, ou nessa tentativa de fazer algo para Deus, essa obediência por medo ou recompensa, você não lida bem com crítica. Quando você é criticado, contrariado, você reage rapidamente, tentando justificar-se, porque tem que demonstrar que não erra, que é bom. Ou então você fica irado com o outro porque está lhe apontando uma fraqueza. Quem conhece o evangelho da graça, não é assim. Sabe por quê? Ele pensa o seguinte: eu sou salvo não porque sou bom, mas porque Jesus é bom. Eu não presto. A minha estrutura é pó. Eu sou um homem que fui concebido em pecado. Eu estou sujeito a falhas na minha vida. Portanto, se alguém me critica por alguma coisa, eu não preciso reagir. Eu posso considerar que é de verdade a minha natureza aí, fazendo algo que não deveria estar fazendo. E digo: olha, me perdoe, eu preciso depender mais da graça de Deus. E vou em frente. Por quê? Mas a verdade é que nós somos como aquele boneco, né, chamado de João Bobo. Vai de um lado para o outro todo o tempo. É como quem dirige numa trilha de areia, né? Você tenta sair e o carro volta de novo para aquele mesma bitola, te levando sempre para o mesmo lugar. Nós sempre tendemos a voltar para a religiosidade. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando e vai acontecer com todos nós. Por isso eu espero que esse evangelho da graça continue troando aí no seu ouvido, soando na sua mente por anos e anos. E nós sempre vamos estar lembrando de novo a esta congregação a importância da suficiência do evangelho da graça. Porque o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo. Às vezes a verdade está na mente, mas não está no coração. Nada do que eu disse aqui durante esses dias foi novidade. Muita gente sabia de tudo isso, que Jesus havia morrido na cruz, que nós não merecíamos nada, que salvação é pela fé, não pelas obras. Tudo isso nós sabíamos. Mas qual foi o grande diferencial desses dias? É porque a verdade desceu da mente para o coração e tem mudado as convicções e o procedimento de muitos de nós. O registro intelectual, queridos, o fato de você ouvir alguma coisa, estudar sobre alguma coisa,
não garante que esse registro influencie a sua vontade a ponto de mudar o seu comportamento. Por exemplo, você sabe que é possível saltar de um prédio bem alto, pular lá de cima, mas você não se atira. Você sabe, mas o que você sabe não lhe leva a cometer essa loucura de pular, a não ser de paraquedas, para quem gosta desses saltos malucos, não é? Você sabe que o fogo queima, e por isso você faz com que essa verdade do fogo que queima desça ao seu coração e você não põe a mão no fogo. Você sabe até que uma arma pode lhe defender contra um bandido, mas você não usa a arma. Eu não faço uso dela. Eu sei, se eu tivesse, se eu pudesse, mas você não vai agir de acordo, obtendo uma arma, comprando uma arma, usando uma arma, para indiscriminadamente estar aí dando uma de policial. É da mesma forma com as verdades bíblicas. Nós conhecemos algumas na nossa mente, mas nem todas descem ao nosso coração a ponto de mudar o nosso comportamento e as nossas ações. Agora que nós compreendemos com a mente o Evangelho da Graça, como é que nós podemos fazer esse Evangelho descer ao nosso coração e influenciar o nosso comportamento no dia a dia? Davi mostra isso no Salmo de número 103. Uma dica fantástica, Salmo de número 103. Abram lá comigo. Nós vamos passear um pouquinho sobre esse Salmo daqui a pouco, mas presta atenção o que é que Davi está dizendo aí. Qual é a dica que ele está dando? Salmo de número 103. Como é que eu faço para essas coisas que estão na minha mente se tornarem verdades práticas no meu dia a dia? Davi nos ajuda nesse Salmo 103. Olha o que ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o quê? Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Presta atenção no verso 2. E o quê? Não te esqueças de nenhum só de seus, o quê? Benefícios. Olha o verso 18. Depois de falar sobre a misericórdia de eternidade em eternidade, no verso 17, ele diz: para os que guardam a sua aliança e para os que se, o quê? Lembram. Davi está dizendo: olha, não se esqueça, alma minha, de nenhum dos benefícios de Deus. Acho que Davi está dizendo que o nosso maior problema é a amnésia. E é verdade, a gente esquece rápido das coisas. Lembrar está sempre relacionado a algo que está registrado em minha mente. Eu registro na mente, aí eu me lembro. Eu gravei, eu decorei, eu memorizei, aí eu trago de novo a memória. Eu agendo um encontro, por exemplo. Eu tenho uma reunião marcada para amanhã ao meio-dia. A minha mente registra, mas mais tarde eu preciso ser lembrado para fazer com que a minha agenda, minha vida, meu corpo, meu carro, se mova em direção a este compromisso amanhã ao meio-dia. Davi não está falando aqui que, eu me esqueci dos mandamentos do Senhor. Não é nada disso, não. Ele conhecia bem os mandamentos do Senhor. O judeu memorizava as escrituras de um jeito que vocês nem imaginam. Ele não perdeu o registro dos benefícios do Senhor. Mas ele está dizendo agora que o seu coração precisa ser estimulado pela verdade para agir de acordo com ela nas horas tristes, nas horas alegres, nos momentos de avanço, nos momentos de recuo, no palácio ou no deserto. Eu chamo a sua atenção aqui para pessoas que gostam de encher a cabeça de registros bíblicos. São os indivíduos que gostam de memorizar a Escritura para dizer que sabem mais do que o outro. Eu conheço gente que estuda a Bíblia para pegar o outro, parece o fariseu e o saduceu do Novo Testamento. Ele estuda a Bíblia para derrubar o outro. Quer ver como é que eu vou derrubar esse negócio aí? Aí ele vai estudar a Escritura, a intenção dele, outros até por vaidade.
porque querem conhecer tanto a Bíblia, que assim eles vão se sentir cheios, né? Importantes, porque estudam a teologia. Aí muitos querem se aprofundar na teologia. Enchem a cabeça de registro, mas a vida, às vezes, é tão incoerente, tão pequena, em relação à prática dessas verdades. É o indivíduo que é capaz de estar no seminário, estudando teologia e maltratando a esposa em casa. Ele é capaz de estar no seminário, estudando teologia, bacharel formado e, ao mesmo tempo, passa cheque sem fundo. Tem essas incoerências que você fica pensando, como é que pode o camarada fazer um negócio desse? O indivíduo é pastor, o indivíduo é líder, o indivíduo é professor, o indivíduo conhece as Escrituras, mas negligencia coisas básicas. Sabe por quê? Porque aquilo que está na mente não desceu ao coração. Precisa ser lembrada, as verdades de Deus em relação à sua vida precisam ser lembradas todo o tempo, como fez Davi. O coração pode esquecer aquilo que está registrado na mente. Deixe-me usar aqui 2 exemplos bíblicos. Em Isaías capítulo 51, verso 12, Deus diz assim para o povo: por que você está com medo do homem mortal? Por que você está com medo do ser humano? O povo de Israel podia dizer assim, mas Senhor, nós somos poucos, eles são muitos, os inimigos são tremendos. Por quê? Quando Deus diz isso, a exortação não é peguem em armas, cresça em número, aprenda novas táticas de guerra. Não, a exortação do profeta é assim: por que é que você está com medo de homens mortais? Você se esqueceu do Deus que fez os céus e a terra. O que ele está dizendo é: povo meu, na hora do sufoco, não é a sua força de vontade, não é a sua argumentação, não é a sua destreza, não é sua arte marcial que vai acabar lhe defendendo, não. Você se esqueceu do seu Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se vocês sabem onde eu moro, mas eu moro ali no São João do Tauap, encostado ao viaduto da BR-116. É um bang-bang toda noite. Bang-bang. E um dia assaltaram alguém lá na nossa porta, depois assaltaram outro, e aí o pessoal, você vai saindo de carro e os bandidos param na frente com um revólver, lhe assaltam, tiram tudo, é assim. E eu comecei a me reunir com os condôminos e logo veio uma sugestão: vamos ver aí se alguém tem algum conhecimento com a polícia. E até que eu conheço o secretário, que é amigo pessoal, já estive lá no gabinete dele quando ele era da Polícia Federal, agora é secretário de Segurança. Aí eu logo disse: olha, eu acho que eu posso dar um jeito nisso. Quando eu acabei de falar, me veio à mente: como é que você ousa buscar ajuda nos homens, sem antes buscar a ajuda do Senhor dos Exércitos? Que testemunho é esse, seu pastor? Então eu tive que fazer como Davi aqui, ó. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, das suas atribuições. Aí eu disse: não, para. Você se lembra da história dessa propriedade que era cercada aqui por marginais, tinha marginal por dentro, por fora. No dia antes da inauguração dessa tenda, 25 tiros. Quantos irmãos estavam aqui naquele dia? Aqui, ó. Levanta aí. Eles não são, são gente, estou tudo vivo. Olha ali. Não são anjos, são gente, pessoas vivas. Tem mais desse lado aqui? Estava aqui também? Olha aqui outra. Mais ou menos isso de tiro, irmão. Uns 10, 15, 20, sei lá. Os irmãos não iam contar, obviamente, mas os policiais me disseram. Eu vim correndo para cá, a Heloísa tinha acabado de sair, no dia anterior à inauguração dessa tenda. Foi, se não me engano, dia 19 de outubro do ano passado. Os bandidos entraram aqui, deram 25 tiros aqui, e os irmãos estavam orando ali. Não pegou em ninguém, nenhum, e não aconteceu nada. Gente, vocês imaginem esse pastor aqui, e essa multidão toda para chegar à noite, e eu disse: meu Senhor, o que é que vai acontecer?
O diabo estava me dizendo há muito tempo que o povo não vinha para cá, que esse lugar era muito longe. Eu sei que é um pouco longe. Mas o inimigo estava me dizendo, esse negócio não vai dar certo, esse projeto, olha. Aí naquela hora, qual foi o meu pensamento? Eu vou procurar ajuda, eu vou trazer o exército aqui. Vou convocar o exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo para cercar essa propriedade. E aí eu conversando com o Moreno disse, pastor, não tem jeito, tem que fazer um muro. Aí veio um irmão simplesinho, numa quarta-feira à noite, abriu a palavra de Deus e disse, pastor, lê aqui. E lá em Zacarias estava dizendo, vai, meu jovem. Eu gostei dessa parte, meu jovem. Vai. Amém, Senhor, obrigado. E o texto dizia assim, eu serei o teu muro ao redor. Eu serei um muro de fogo nessa propriedade. Eu disse, oh, aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Percebe, eu tinha que ser lembrado. Porque eu sou pó igual a vocês. Eu estou igual... Eu vou voltar sempre para aquele... Tentar escorregar. Eu vou escorregar para aquela mania de religioso. E vou me esquecendo desse Deus maravilhoso. E olha, amado, sabe o que aconteceu? A grande verdade é que depois eu soube que os bandidos aqui ao redor acabaram nos defendendo de outros bandidos que estavam entrando aqui, porque eles estavam sendo beneficiados pelo trabalho da Val e do pessoal do Projeto Graça, que estava abençoando a vida deles. Ninguém mexe com esse pastor, nem com essa igreja aqui. Aqui ninguém entra. Ó, amém. É a primeira vez que você tem que agradecer o bandido, né? Obrigado. Está com a escopeta aí, né? Obrigado, muito obrigado. Se o Senhor não vigiar a casa, né? Se o Senhor não for o nosso sentinela, você está percebendo aí? A grande lição deste salmo é a capacidade de trazer à memória quem Deus é, a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, aquilo que Ele fez por mim. E isso não é só para um momento de euforia, não, é para um momento de sufoco, para um momento de medo, para um momento de desprezo. Ao invés de eu me sentir inferiorizado, eu vou me lembrar novamente da graça de Deus. Ele me adotou quando eu não merecia. Ele me chamou de filho, quando as pessoas me chamam de nome. Eu tenho que trazer à memória e ao meu coração estas verdades. É interessante, o outro texto é 2 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Pedro diz, cresçam em bondade e domínio próprio, em perseverança, em amor. Aí ele diz assim, se alguém não está crescendo, é porque se esqueceu de que Deus limpou dos seus pecados. Pedro, quando fala de domínio próprio, em 2 Pedro 1, 8 a 9, ele não fala sobre tentação, perseverança, parar de pecar. Ele diz, não, coração, você se esqueceu da graça, pensa na graça. Lembra-te da graça. Quando lidamos com pessoas com problemas de domínio próprio, ira, inveja, sensualidade, logo achamos que é falta de vontade de obedecer. Então tentamos apelar à força de vontade, ao constrangimento para a obediência do mandamento e das proibições bíblicas. Mas Pedro simplesmente disse, você precisa se lembrar da graça do Salvador Jesus. Não adianta reforçar aqui a obediência a mandamentos pela vontade do homem. O homem não tem forças. Nós precisamos trazer à memória a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe outro exemplo? Ajuda aos pobres. Temos que ajudar, senão Deus castiga. Aí você ajuda, compra presente, distribui, dá brinquedinho para a criança. Agora no Natal então, né? Vamos fazer, porque senão Deus castiga. É pressão sobre a minha vontade. Ou então você ajuda os pobres, por quê? Porque tem gente sofrendo, tem gente com fome, e você se torna sensibilizado pela emoção. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? 2 Coríntios 8, 8, ele diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para vos provar a vossa sinceridade. Ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
Igreja, preste atenção no que eu estou dizendo, que esse texto pode ser a chave para o seu entendimento. Você, como crente em Cristo, simplesmente por querer ser uma boa pessoa, por querer fazer a boa obra, você dá aos pobres, você distribui, você divide, você dá, você abençoa, você faz por vários motivos no seu coração. Quando você diz que é porque Deus mandou e Deus castiga quem não faz, você está apelando para a vontade. Se vem com essa história de que, não, pobrezinho, vamos aqui e tal, nós podemos... Com Judas fez a mesma coisa com Jesus. Isso aí era para ser distribuído aos pobres, coitados, eles não têm nada. Então você apela para o emocional. Paulo está dizendo, não, esse não é o melhor motivo para se doar, para se dar. Nós, crentes em Cristo, que vivemos na perspectiva da graça, temos que nos lembrar nesta hora de quem? Da graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre. Sendo Senhor, se tornou servo. Ele se deu completamente para que eu pudesse ter vida. Eu que era pobre em todos os sentidos, dependente em todos os sentidos, fui abençoado pelas riquezas da salvação, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre. Esta é a minha maior motivação para dar. Não é pelo medo, pelo constrangimento, pelo temor, pela obrigação, por querer fazer boas obras, por querer recompensa de Deus. Eu quero servir ao meu Senhor e Salvador na perspectiva da sua graça. Graça. Não espere que as suas emoções e a sua vontade queira mudar. Você precisa crer no Evangelho da graça e trazer à memória e ao seu coração a graça do Senhor. Como é que nós podemos fazer isso, né? Aí o salmista nos dá o exemplo. Preste atenção nesse Salmo 103, abra lá de novo e olhe para ele bem com calma aí. Veja que interessante, o Salmo 103. Salmo de número 103, olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês perceberam uma diferença, esse salmo não é um sermão, um estudo, nem é uma oração. O salmo ou qualquer texto bíblico, quando ele é um estudo, ele é uma exortação às pessoas. Façam isso, digam isso, hajam assim. Assim diz o Senhor. Quando o salmo é uma oração, ela é dirigida a Deus. Ó Senhor, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. É interessante que esse salmo não é nem o estudo que poderia ser dado numa classe de escola dominical para exortação ou ensino de outros, mas esse salmo também não é uma oração feita a Deus, não. O que é que Davi está fazendo aqui? Ele está falando consigo mesmo. Davi está falando consigo mesmo, salvo no final do texto que ele fala aos anjos, mas o texto inteiro ele está falando consigo mesmo. Sabe do que é que nós chamamos isso? De meditação na palavra. É mais ou menos a linha intermediária, o passo intermediário entre o que eu aprendo na minha cabeça e aquilo que eu faço quando eu oro ao meu Deus. Antes disso, eu preciso meditar na palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita, dia e noite. Sabe o que é isso? Meditar? Significa fazer exatamente o que Davi fez aqui. Davi conhecia tantos fatos sobre Deus, tantas coisas sobre Deus, mas ele agora sentou para dizer assim, minha alma, eu, Armando, fala com você mesmo, parece coisa de pirado.
mas não é. É para você pensar no mandamento bíblico, na verdade bíblica, na pessoa de Deus, nos seus atributos, e aí dizer para você mesmo: olha, minha alma, fale bem do Senhor, tudo que há em mim, não só o meu intelecto, mas as minhas emoções, a minha vontade, o meu coração, os membros do meu corpo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Gente, as religiões orientais são as que mais nos ensinam sobre meditação, porque as pessoas param no tempo e no espaço, sentam em algum lugar, assumem posturas às vezes que a gente acha estranho, mas são pessoas que meditam nas verdades que conhecem sobre o Deus que eles creem, sobre a religião que eles seguem. Nós, crentes em Cristo, principalmente os ocidentais, não temos tempo para meditar nem no nosso próprio nome, nem na nossa agenda. Nós não conhecemos nossos filhos direito, nem nossa esposa direito, nem nossos amigos direito. Não conhecemos quase ninguém e conhecemos muito pouco do nosso Deus. E não temos tempo para parar e pensar nele. Qual o resultado? Escorregamos toda hora para sermos meros religiosos e temos uma vida cristã cheia de derrotas, pouca alegria, pouca vitória, pouca compreensão da dor, do sofrimento, da luta, do revés, porque nós somos como crianças que não gravamos e não guardamos absolutamente nada. Davi está nos ensinando aqui uma meditação. Olha com carinho comigo. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha o verso 3, Ele é quem, o quê? Perdoa as tuas iniquidades, quem o quê? Sara todas as tuas enfermidades, percebe? Aqui o salmista está dizendo, eu preciso saber que o perdão absoluto vem do Senhor. Eu não tenho que levar nenhuma culpa na minha vida. Eu não tenho que carregar nenhum fardo de culpa, porque o meu Deus já me perdoou os pecados todos. Ele é aquele que sara as minhas enfermidades. Ele é aquele que tem poder para me restaurar, me curar. Olha o verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele está dizendo para ele mesmo, Davi, presta atenção, a ressurreição está garantida, porque Ele me redimirá da cova, Ele não permitirá que o meu corpo fique lá. Ele quem farta de bens a tua velhice. Por que você está preocupado? Por que você corre tanto atrás de acúmulo? Por que você está tão preocupado com essa miserável aposentadoria de todos nós, hein? Adianta alguma coisa? Não, mas eu preciso fazer por onde? Tá certo, faça por onde, mas sem ansiedade, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus prometeu cuidar da tua velhice. Ele vai te dar alegria que ninguém pode comprar. Ele vai te dar paz que nenhuma aposentadoria gorda ou milionária pode dar. Ele farta a tua velhice de bens. A tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Você está injustiçado? Então, diga para você mesmo nessas horas, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de que Ele é o Deus de toda justiça, é Ele que vinga a minha causa, não sou eu, porque toda vez que você pega a lei na mão, você pega a luva na mão, pega o revólver na mão, você pega a vara na mão, toda vez que você quer vingar-se a si mesmo, você se torna um juiz no lugar de Deus, você constrói um ídolo no lugar de Deus, e você perde a causa toda vez. Quer dizer que eu não posso mais nem correr atrás dos meus direitos? Não faça como se você fosse o único juiz da terra.
ou como se o único juiz fosse o humano. Não corra como se o único advogado fosse aquele a quem você contrata. O Senhor é o nosso advogado, Ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Libera perdão, fica livre das suas mágoas, para de correr atrás de fazer justiça, até de forma que você mesmo nem entende como está fazendo. Isso é meditação. É parar um pouco, algumas horas, alguns momentos do dia e dizer, alma minha alma, Armando, presta atenção. Aqui diz, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Verso 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, o Senhor é longânimo, benigno. Olha o verso 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O Senhor pode punir, Ele pode disciplinar, mas não será para sempre. Olha o verso 10, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. De longe, Deus não nos trata conforme o nosso merecimento. Nós merecíamos morte, Ele nos dá vida. Nós merecíamos morte, Ele nos dá perdão, pleno perdão. A minha alma precisa lembrar-se disso todo o tempo, ou ser lembrada por mim. Agora, tudo começa com a meditação da cabeça. Você tem que colocar a Escritura na cabeça. Se você não alimenta a tua mente da palavra de Deus, na hora do sufoco, o que vaza é aquilo que tem dentro de você, o que há de mais feio, porque a boca fala do que está cheio o coração. Já viu quando você é ofendido? Você abre a boca, diz um palavrão. Você fica com raiva, quer revidar. Porque esse é o pior de você. Esse é o homem religioso. É o homem que tem um ídolo no coração e o ídolo é você mesmo. É você mesma, mulher. Mas quando o Senhor assume o controle da sua vida, você diz, não. Eu até sei como reagir. Mas, minha alma, bendize ao Senhor. E não te esqueças dos seus benefícios. Porque Ele é o Deus de misericórdia, compassivo. E não me trata segundo os meus pecados e as minhas iniquidades. E aqui ele vai adiante, né? Ele é perdoador. Verso 13, Ele é Pai. Ele é Pai, eu posso clamar, Abba Pai, Paizinho, Pai. Você se sente só, abandonado, traído pelos seus pais, pelo seu amor maior. Quem sabe, aqui na terra, você já passou por tanta decepção. Você precisa conhecer a graça de Jesus para trazer à sua mente, não o pior de você, que se sente inferiorizada, vai lá para dentro de uma rede, se esconde de todo mundo, ou tenta compensar com sensualidade, com vaidades, porque você quer ser aceito no meio em que você vive. Quando você conhece o Evangelho da Graça, nada disso é preciso, porque isso é só sofrimento. Aí você traz à sua memória o fato de que Deus te chama de filho, de filha, e te ama incondicionalmente, te valoriza como você é, te recebe sem condição, sem nenhuma condicional, porque Jesus pagou o preço por você. Dá para perceber? Como um pai. E o Salmo continua, né? Verso 17 diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos. Vocês se lembram de Jesus? É o nosso maior exemplo. Aos 12 anos de idade, Jesus foi levado ao templo para o bar mitzvah. Bar quer dizer filho em aramaico, mitzvah quer dizer mandamento. Aos 12 anos de idade, Jesus foi levado ao templo para recitar o Torá, o Velho Testamento, porções e mais porções do Velho Testamento. Ele, como menino, como todo judeu, aprendeu a Escritura. Por isso é importante que você também memorize a palavra, leia a palavra para armazenar a palavra na sua mente e no seu coração. Agora, queridos, Jesus naquela hora de maior sofrimento, clamou pelo Deus maravilhoso, citando as Escrituras. Ele trouxe à sua mente, ao seu coração naquela hora, uma busca de ajuda do Pai naquele momento. E compreendendo o desamparo do Pai, ele assume a postura daquele que estaria dando a vida, que deu a vida por nós, na cruz do Calvário. Querido, o cristianismo não é só um lugar para se frequentar. São verdades sobre Deus, a pessoa de Deus,
que devem estar armazenadas na minha mente aqui, independente de igreja, independente de grupo pequeno, independente de pastor, independentemente de professor, essa palavra tem que estar sendo trazida à sua mente diariamente. E nos momentos de sufoco, em nome de Jesus, não deixa vazar aquilo que não presta, que está dentro de nós, mas que isto seja apagado, retirado, despido, anulado, pela graça do Senhor sobre a minha vida. Você precisa lembrar, Deus é Pai eterno, Deus é Senhor Jeová Jireh, provedor da sua vida. Você precisa parar de vez em quando, nesse ano de 2005, em nome de Jesus, faça um propósito de leitura das Escrituras, não para derrubar o outro, não para aprender mandamentos para isso ou para aquilo, não, faça para encontrar o Senhor, a vontade do Senhor, armazene na sua mente diariamente a palavra de Deus, e na hora da luta e do sufoco, diga: ó minha alma, lembra-te dos benefícios do Senhor. Lembra-te da pessoa do Senhor.